não vou mandar até meu último. Ui, ui, ui. Vou mandar. Ui, ui. Fala aí, pessoal, tudo bem? Tá começando o nosso primeiro Way Delivery, isso aí. Programação jovem, nova, programação da juventude da IBM Alphaville. Você que está assistindo a gente aí pelo YouTube, seja muito bem-vindo. A gente vai passar um tempinho aqui, conversando um pouco, refletindo um pouco sobre algumas coisas. A ideia é a gente rir um pouquinho também, então eu não tô sozinho aqui, eu tô com uma galera, então eu queria mostrar a nossa bancada de hoje, a bancada inaugural do nosso Way Delivery, só gente boa, só gente assim que não tem vergonha nenhuma de falar, né, Elisângela? Nenhuma, por isso, como você é a mais destemida aqui, eu quero que você dê a sua saudação aqui para a turma que está ouvindo a gente, dê o seu oi, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que a pessoa está assistindo, se ela for assistir isso depois. Tudo bem com você? Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Meu nome é Elisângela, tenho 25 anos e é um prazer estar aqui com o pessoal da IBM fazendo esse programa lindo que e blá blá blá. Nossa, cara, tô nervosa. E blá blá blá. A Elisângela, gente, ela é nova aqui no grupo, ela é uma nova integrante aqui da juventude. Na juventude, mais ou menos, começou esse ano, né? Foi, devido à pandemia, né? E já colocamos na fogueira já tá aqui com a gente, já tá fazendo e acontecendo. Falou que não sabia falar, mas tá sendo assim de uma desenvoltura, de uma excelência no proferir das palavras. Elisângela, seja muito bem-vinda. E eu estou também acompanhada aqui de uma outra lady. Essa aqui já é profissional, blogueira, Ana Carolina, mais conhecida como a Porque Sim. Então, e aí? Oiê, oi gente, pra quem não sabe, eu sou a Carol. Vocês vão ouvir todo mundo me chamando de Porque Sim, justificando, é o meu Instagram. Já fiz o merchan. É isso, me segue faz lá. Faz a publi. Aproveita agora e faz a publi. Eu tô muito feliz que a gente é a primeira bancada de estar aqui. Vai ser incrível e bora lá, espero que seja demais. Eu também espero, mas eu também não sei se vai ser bom não, tá, gente? Vou abrir o jogo pra vocês. A gente não tem a menor ideia de pra onde a gente vai aqui. Então vocês fiquem atentos aí, vocês ajudem a gente também pra, enfim, se sustentem. Vou dar uma de programa de televisão, né? Mantém a audiência aí pra coisa ir lá pra cima. Mas pra isso, né, pra aumentar melhor a audiência, né, pra aumentar o número de views, eu coloquei sabiamente aqui o meu brother, irmão, amigo, pastor, Matheus Gaudêncio, diretamente de Campina Grande para o mundo. Grande, terra da Juliette. Não! Torcida aí, quem é cacto, já dá o like aí para o vídeo. Não vai rolar. Feliz de estar aqui nessa nova programação do Way. Já tava com saudade de fazer parte de coisas do Way, de ter coisas do Way pra gente se reunir, se encontrar. Estou feliz de encontrar vocês por aqui hoje. Maravilha! Acompanhando ali o relator, acompanhando o nosso amigo Matheus Gaudêncio, está aqui um dos homens mais felizes do mundo. Mais feliz do mundo. Glória Por quê? a Deus. Porque vai casar, cara. É feliz porque vai casar. Tem um lado pra resolver na vida dele? Tem, que é o time. Então, mas esse aí é um outro assunto. Por enquanto, meu amigo Júnior Williams, personal trainer, seja bem-vindo, cara. Fala aí. Meu nome é William Júnior, né? Eu sou Poxa, muito bom. Gente, quando o jovem se reúne, tem sempre aquela pergunta na igreja o seguinte: o pastor tá sabendo disso? Quem nunca, né? Eu quero saber se o pastor, a diretoria, a liderança tá sabendo disso. Gente, tá tudo sob controle e é por isso que eu quero começar esse encontro aqui
falando com o nosso querido pastor. E aí, pastor Sidney, como você tá? Tudo bem? Tudo jóia, Fabiano? Bom te encontrar por aqui também. Bom a gente estar conectado nesse bate-papo aqui também. Legal, a gente está estreando aqui o nosso Way Delivery, é uma alegria, né? A gente está começando mais esse movimento jovem aí. Prazer participar. Quando eu vi a ideia e vi a arte que você mandou, foi um negócio curioso. No mínimo é curioso para você saber o que está acontecendo, né? A gente está falando sobre flores ou facas. Como está sendo trazer esse tema para a igreja? É um tema que você também gosta de tratar, é um tema que você domina muito. É muito interessante, né? A igreja tem reagido super bem, eu tenho escutado e recebido, puxa, chegou em boa hora, porque a pandemia, ela aumenta a atenção em cima de todo mundo, né? E uma vez que aumenta a atenção, aí as reações também aumentam. Então é muito importante para a gente reaprender algumas coisas. Sidney, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é se você acredita que as palavras têm poder. Eu acredito que as palavras têm poder, mas não é aquele poder do gênio da lâmpada, sabe? Eu vou assim, Fabiano, eu vou olhar para você e você vai ficar bonito. Essa é impossível mesmo, isso aí. Essa é impossível mesmo. Sorria. Mas a palavra tem poder naquilo que ela provoca nas pessoas. O poder de provocar uma reação ou de criar uma memória. Então, quando você fala alguma coisa para alguém, você está criando uma memória. Essa memória pode ser positiva ou negativa e pode levar a pessoa para um positivo ou para um negativo, e aí para uma reação ou não. Todo comportamento, ele tem uma reação. Então, o poder da palavra, para mim, está nisso. Quando a Bíblia fala para a gente palavras que construam, palavras que abençoem, palavras agradáveis a Deus, porque as nossas palavras estão a serviço de alguma coisa. Então, o que a gente está servindo? Então, é aquele poder. Essa palavra tem poder, declara e determina. Não, isso aí é bruxaria. Isso é macumba evangélica, né? Mas a palavra tem poder naquilo que você cria, naquilo que você comunica, naquilo que você promove no coração e na mente de uma pessoa. Aí tem muito poder. Você acha hoje que a juventude é mais flor ou é mais faca? Todo mundo pode ser flor e todo mundo pode ser faca. Na verdade, a gente escolhe ser alguma coisa. Eu acho que flor e faca não tem a ver com não é uma coisa geracional, é uma coisa de maturidade. Então eu tenho visto jovens, por exemplo, na nossa igreja, oferecendo flores, gente que está gastando a sua vida em coisa boa, você não perde nenhuma conversa da pessoa e ele é jovem. E às vezes eu tenho visto uma pessoa mais velha, com mais idade, até mais tempo de igreja, que está dando facada em todo mundo, né? Então, não tem a ver com a geracionalidade. O que eu acho é que o jovem, naturalmente, ele é mais questionador, ele é mais impulsivo. Então, ele tem uma probabilidade de dar uma facada mais rápido que uma outra pessoa. Mas eu não bateria um carimbo assim, o jovem é flor, o jovem é faca, não. Você acha que tem muita arrogância, assim, em uma certa geração de jovens hoje em dia? Eu acho que sim. O que acontece com essa geração de hoje? Tanto a geração Y como os digitais, que são jovens de hoje, os nativos digitais e a geração Y, esses caras, eles têm muita informação, eles têm uma formação excelente. Eu falo que eles estão começando da onde eu, com 51 anos, estou terminando. Então, assim, o fato de ter informação, de ter uma formação, cria nesse pessoal uma certa arrogância, às vezes. Eles acham que já sabem tudo, eles são os donos da verdade, e depois descobrem que não, e aí tem que refazer os caminhos, né? Então, o fato de ter uma super formação e experiência pode gerar uma arrogância, e esse cara arrogante pode virar um doador de faca, um atirador de faca, né? Então, acho que a gente tem que observar bem a nossa personalidade, tem que observar bem o que a gente está fazendo com aquilo que a gente recebeu da nossa formação, porque se a gente não prestar atenção, de repente você tem uma super formação e se tornou um cara arrogante, para não falar outra coisa. Então, eu acho que o jovem pode escolher, e é uma questão de atenção e humildade. Quando você fala, me lembra aquele texto de Filipenses, né? 2, verso 5, tenham em vocês o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Mesmo sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar, mas antes humilhou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, sendo obediente e até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, e todo joelho então se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Eu acho que é isso que o jovem precisa aprender, que o adulto precisa aprender, que o idoso, a criança, a gente precisa aprender a valorizar o que a gente tem
mas usar bem o que a gente... Boa pergunta, hein? Pastor Sidney, obrigado. Já levantou uma bola aqui, porque eu vou falar agora com a turma aqui sobre esse tema. Eu quero fazer a turma refletir, a gente refletir, não só no YouTube, mas logo depois a gente vai estar no Google Meeting também. Então, muito obrigado pela sua contribuição. Obrigado por essa série maravilhosa que a gente está ouvindo como igreja. E que possamos ser mais buquês de flores do que cutelarias. Vamos oferecer buquês e que a gente vire molambra aqui na igreja, né? Exatamente. Vamos deixar a faca só para cortar churrasco. Só para cortar churrasco, é isso mesmo. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Valeu. Um abraço. Tchau. Gente, que coisa interessante, né? Não sei se deu para ouvir aí, mas algumas coisas agora eu queria abrir para vocês aqui, né? Primeiro, vocês já ouviram essa história, né? As palavras têm poder? E Ju, o que você ouviu sobre isso aí? Já ouvi muita coisa sobre isso e eu acho que depende muito de quem recebe, né? O destino dessas palavras, né? Porque uma coisa é você falar e outra coisa é você receber, né? Às vezes a pessoa que recebeu essa palavra, né? Uma palavra que tenha poder ou não, ela recebeu essa palavra. Ela está preparada para receber aquilo, né? Como está o espiritual dela, né? Como ela está naquele momento, né? Se ela estiver benzona para receber aquela palavra, beleza, né? Seja uma palavra negativa ou positiva, né? Então depende de como está o espiritual dela, como que ela está, né? Naquele dia, naquele momento, né? Depende muito do atual momento que a pessoa ataca a outra com palavras, né? Então depende muito da pessoa que recebe, acredito eu, né? Por isso que acho que nós, como jovens, temos que estar preparados para receber feedbacks positivos e negativos. Verdade. A gente ouviu uma palavra aqui muito interessante. Eu queria ouvir vocês, né? A visão do Sidney, obviamente, né? Ser florofaca é uma questão do dia, assim, não existe assim, eu sou flor, eu sou faca. É óbvio, alguma coisa às vezes predomina mais em você. Mas ele falou uma coisa interessante, que a nossa juventude anda muito arrogante, Ana. Você é uma pessoa arrogante? Olha... Metidinha? Não, me considero. Mas, né, pode Você já ouviu isso assim, de alguém? Eu te achava metida, assim, com certeza, sempre. Então você é. Não, com certeza. Não, mas é sempre assim, nossa, antes de te conhecer, eu achava que você era metida. Agora eu tenho certeza. Agora eu te amo, vamos ser melhores amigas. É sempre assim. Elisângela, você acha que o povo tá mais arrogante, assim? Olha, pastor, como o pastor disse, né, depende muito, mas eu acredito que tá um pouco, sim. Vamos... acho que sim. Acho que sim, né? A juventude, assim, você acha, Matheus, assim, a juventude, de modo geral, né? Vamos falar da nossa igreja, não vamos falar mal dos nossos meninos e das nossas meninas. Aqui só tem florzinha, buquê, aqui é um jardim, a nossa igreja é um jardim. Mas você acha que a juventude hoje tá se achando? Eu acho que tá, porque, eu não sei, talvez pela questão de serem formadores de opinião, a opinião deles irem tão longe de forma rápida, talvez seja um dos motivos de que, como eles propagam tão rápido a mensagem deles e tanta gente escuta e valida aquela informação que eles dão, talvez seja um dos motivos deles se acharem tanto. Não, então, poxa, o que eu falei fez sentido para tanta gente, então a pessoa começa a se achar, né? Começa a criar alguma coisa dentro de si. Deus me escolheu para mudar a nação. Exato. Agora, no auge da minha experiência dos meus 19 anos... Eu quero que você repita comigo! É maravilhoso! Deus está me colocando como resposta para essa nação. Eu acho que faz muito sentido isso que o Gal falou, dos formadores de opinião, e é uma coisa que se escuta muito na internet hoje em dia, que é, não fale por mensagem o que você não teria coragem de falar pessoalmente. Opa, isso é legal. Porque a internet, ela dá esse poder. E eu acho que a geração hoje, ela é total da internet, óbvio. Então, xinga muito no Twitter? Muito no Twitter. E tipo assim, será que pessoalmente, e até tipo numa discussão entre amigos mesmo, será que pessoalmente você falaria isso? Ou seu WhatsApp tá te fazendo mais forte do que você realmente é? Então eu acho que essa questão da arrogância vem também dessa geração que tá muito online, né? Dessa geração que já cresceu na internet, que tem acesso a muita informação, sabe de muita coisa e acaba usando isso de um jeito errado na maioria das vezes. Isso é mó verdade. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês aqui sobre... Vamos trazer um pouco mais pro pessoal aqui. Você já foi faca com alguém, Ana? Eu já fui faca, com certeza. Várias vezes.
Eu acho que existem momentos que a gente é faca sem nem perceber. E aí, você tá falando ali, você deu uma facada em alguém próximo até. E se é um amigo que tem liberdade pra chegar e falar, já chegaram em mim, Cá, não gostei muito do que você falou naquele dia. Achei meio ácido. E tem vezes que é necessário se dar a facada. Tem vezes que se você é muito flor, muito carinho, muito buquê, as coisas acabam indo para um lado que não precisa ir. Então, já dei facada, já fui faca. E aí, Matheus, pegando o gancho dela aqui, eu queria te perguntar, você como um menino muito sábio, né? Já um influencer, sim. Cara, você tá rindo, hein? É o seguinte, manda. Quando é que a gente vê a necessidade de ser faca? E você acha que isso existe? Assim, tem hora que tem alguém que você tem que chamar assim, cara, ó, ele não vai gostar do que eu vou falar pra ele, mas eu preciso falar esse negócio pra ele. Eu falei, cara, você tem que usar desodorante. Deixa eu te dar um toque aqui, ó. O Williams é personal, ele sabe o que eu tô falando, eu já vi isso na academia. Uma vez, gente, eu vou falar assim, tem uma pessoa, quando eu treinava lá atrás e tal, tinha uma pessoa, ela ia pra academia, ela corria 15 quilômetros, ela ficava na esteira o tempo todo. Rapaz, eu quase mandei um caminhão de Glade pra ela. E assim, alguém tinha que falar. Sobrou pra quem? Pro professor. Não era o aluno. O professor que teve que chegar pra ela. Então, você torce pro Flamengo? Não, porque o cheirinho tá... Mas, gente, ó, tirando essa parte, tem coisa, assim, isso pode ser uma facada, porque tem essa questão também. Ser facado ou não, às vezes é uma questão de interpretação da pessoa. Né? Se ela quiser ser a vítima ali, não importa o que você fale, ela vai achar que você está dando uma facada nela e acabou, por conta do momento dela. Mas a gente tem que realmente ter uma empatia. Então a pergunta é, você acha, Matheus, que tem horas que a gente precisa dar uma facada? Você como pastor, conselheiro? Com certeza, até porque a Bíblia fala que até a palavra de Deus ela é mais afiada do que faca de 2 gumes. Então, muito bom. A palavra de Deus ela é afiada e serve como faca, então eu acho que é uma permissão para que a gente também possa ser faca também em situações que precisem de confronto, mas que não atinjam a alma para sangrar, mas para curar. Eu acho que é assim que a palavra de Deus age na vida, né? Ela é faca, mas ela cura e não sangra. Então, nesse sentido, sim, com certeza, por tantas vezes no nosso dia a dia aqui a gente precisa confrontar, mas confrontar com amor. E é interessante que você falou do ponto de que depende muito da pessoa que recebe. E isso também é uma preocupação que eu acho que eu devo ter, porque do tamanho da faca que eu vou usar. Porque alguns para serem confrontados de verdade, talvez uma faca maior. Outros não. Uma peixeira. Outros tem que ser com canivete, e eles vão entender. Não precisa ir com a peixeira. Então isso também é um ponto de observação. Isso é muito bem observado. Eu quero avisando, gente, que daqui a pouquinho a gente vai se encontrar no Google Meeting. A gente vai continuar esse papo aqui, a gente vai ter um tempo bacana lá pra gente se conhecer. Então você que está acessando aí, a gente vai jogar o link do Google Meeting aqui no chat do YouTube e esse link vai aparecer aqui no QR Code também, tá? Então logo após esse tempo aqui, daqui a pouquinho a gente vai fazer esse grande encontro aí. A gente vai estar lá e vocês também e a gente vai estender esse papo aqui. Eu quero, gente, falar o seguinte. A gente viu a opinião do pastor Sidney aqui, a gente soltou algumas coisas, mas o que a Bíblia diz sobre isso, né? A gente tem ouvido as mensagens, né? Domingo passado a gente ouviu o pastor Sidney, hoje pela manhã a gente ouviu o pastor Marcos Gladstone, mas a Bíblia tem algumas referências, gente, sobre a questão da nossa língua. O problema às vezes está na nossa língua.
E é difícil, né, gente? A nossa língua, ela é complicada demais, né? E a gente não tá aqui, assim, para dizer que o que os outros fazem e a gente não. Eu acho que todo mundo aqui já ofendeu, todo mundo aqui já foi ofendido. E a questão não é o quanto você ofende, o quanto você é ofendido, mas o quanto de filtro você tem para reconhecer quando você erra, para reconhecer quando você é faca e para reconhecer o que está faltando para você ser flor. Eu acho que essa série que a gente está vendo esse mês, a gente precisa refletir assim, o que a gente precisa para ser flor. E olha o que diz, gente, Tiago. Tiago é uma das cartas de livro da Bíblia que eu mais gosto. Não sei se você sabe, mas Tiago quase não foi da Bíblia, sabia disso? Você sabia que o livro de Tiago quase foi tirado do cânon por Lutero? Lutero não queria muito, não. Estava meio que de implicância, porque falava um pouco de fé, obras aqui e tal. Mas graças a Deus que Tiago ficou. Por quê? Porque Tiago não é um livro fácil, não. Tiago pode ser um livro de faca, às vezes, para muita gente. Mas ele fala sobre a língua. Eu queria compartilhar esse texto aqui com vocês. E é esse texto que a gente vai usar como base para daqui a pouco no meeting. Olha que coisa interessante que diz aqui. E você percebe que está ficando velho quando você tira o óculos para ler. Entendeu? Esse sou eu. Próximo passo é ser o seu Silvio, que você tira o óculosinho. Gente, Tiago capítulo 3, olha isso. Meus irmãos, ele está falando com a igreja, né? Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Ou seja, todo aquele que lidera, ele vai ser cobrado de forma maior. Então aquilo que eu falo, ela tem um peso maior. Aí ele continua falando o seguinte: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. O cara que domina a boca do cavalo, ele domina o cavalo todo. Que coisa doida isso, né? Pela boca você consegue direcionar o cavalo para onde você quiser. E por que ele está falando isso? Ele continua: observem igualmente os navios. Olha que coisa linda, cara, essa analogia é muito legal. Os navios, que sendo tão grandes e impedidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeniníssimo leme. Aquela embarcação enorme que encalhou no canal de Suez era dirigido por um leme, pequenininho. E por que ele está falando do cavalo? Por que ele está falando do leme? Versículo 5: assim também a língua. É aí que é o problema. Tiago está falando o seguinte, que muito daquilo que a gente oferece para as pessoas não estão nem nas ações, está na língua. Às vezes é uma fala, uma coisa que você diz, que você pode colocar a pessoa lá em cima, você pode destruir a pessoa. Então Tiago está alertando a gente aqui do poder, e foi o que o Sidney falou, não é o poder místico. Eu não acredito, porque tem gente que acredita. Eu já vi muita gente com esse discurso, as palavras têm poder. Fala um negócio aqui, que era? Vai aparecer um negócio aqui. Não é Hadouken! Não é assim. Mas o poder de mexer com uma pessoa, a palavra tem. E ele continua dizendo o seguinte: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. Gente, que coisa bizarra, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. O que o Tiago está querendo dizer aqui é o seguinte, gente, ele não está querendo colocar terror, não está querendo ser dramático, ele está querendo dizer o seguinte: já que a língua tem esse poder, a gente precisa cuidar, a gente precisa blindar. E a gente vê isso em alguns exemplos na Bíblia, por exemplo, quando a própria Bíblia fala do coração. É engraçado isso, né? O coração também, a Bíblia diz que ele é enganoso, né? O mundo fala para a gente seguir o coração. Siga o seu coração, seja intuitivo e tal. A Bíblia está dizendo assim, cara, não faz isso, pelo amor de Deus.
Porque se onde estará o teu tesouro, estará o teu coração. Se você coloca o teu coração em lugares errados, teu tesouro vai estar em lugares errados. Então, aquilo que o horóscopo diz para as pessoas, aquilo que as revistas dizem para as pessoas, aquilo que aqueles memes, frases do Facebook diz para as pessoas, siga o seu coração. Gente, não faça isso. Não faça isso de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não siga. O que a Bíblia fala? Guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, gente, acho que a língua é a mesma coisa. Eu acho que o segredo não é a gente ter medo disso aqui. É a gente entender que a gente precisa segurar a nossa língua, blindar a nossa língua, a fazer com que ela profira palavras de bênção. Palavras que às vezes cortem, mas que façam crescer, né? Porque as cicatrizes vão fazer crescer. Mas, sobretudo, a gente tem um olhar empático. Um olhar assim, nossa, eu sei que a Elisângela está nervosa hoje aqui, então eu não vou fazer piada com ela, entendeu? Eu vou sim. Olha, pastor. Eu já estou fazendo. Mas assim, é você entender assim, o olhador fala assim, o que eu posso fazer para que as minhas palavras possam ser bênçãos? E é isso que a gente vai falar no quiz do próximo momento nosso. Para encerrar, gente, eu vou fazer uma brincadeira com a turma aqui, vou botar eles na fogueira, e é para pagação de mico mesmo, tá? Então, eu vou fazer o desafio seguinte. Vocês vão se dirigir um ao outro com flores em tons de faca. Então você vai dar um bug no seu cérebro agora. Você vai pra cima de uma pessoa como se estivesse xingando ela, mas você vai falar uma coisa boa pra ela. Então a Eli vai falar pro Williams e a Porquecinho vai falar pro Matheus. Você olha no olho dele e você fala. Vai você, o que você consegue fazer? Ai, que difícil. Não sei. Já é pra começar? Já agora! Ai, não sei. Não sei brigar. Fala uma coisa que o Matheus, que você gosta nele. Tipo, com raiva, brigando? Muita raiva. Ai, meu Deus. Fala! Você me inspira. Você é bom, inteligente. Que difícil. Eu adoro te ouvir pregando. Ai, que difícil. Eu jamais, não sei nem... Sei nem Agora é o Matheus, vai, Matheus. Tô nervosa. Dizem as verdades agora. Você é muito criativa. E eu acho isso bizarro. Como você é criativa? Sai daqui com sua criatividade. Sai daqui com suas ideias. Como você pode ter tanta ideia assim? Agora, aprendeu? 3, 2, 1, Eli, vai lá com ele, ó. Peraí, eu tenho que concentrar. Você. Ah, você, como eu quero bem perto de mim. Só com classe, né? Oh, meu Deus do céu, você é um ótimo profissional! Não aguento isso, cara. É um ótimo, mas um ótimo amigo! Tá contratado, hein? Teatro da igreja. Alô, Teatro da igreja, aí, ó. Ela com classe, eu e o Gal aqui se matando Williams, de gritar. Você consegue... Aqui, mano, aqui... Não brigue com a gente. Vamos lá, aqui, ó. Agora é sua vez. Você atua muito bem. Como que pode isso? Você tá de brincadeira. Você canta muito. Meu Deus do céu, como que pode? Você é muito inteligente. Como isso? Pô, brincadeira. Foi com classe também, né? Então, aqui é a turma do barraco, né? Aqui é a turma do barraco, né? Assim, Briga de rua. exatamente. SBT e GNT, assim, foi a diferença aqui dos dois, tá? É casos de família e saia justa. Foi Novela mexicana versus novela globais. mexicana. Eu vou fazer a minha também, vou tentar fazer pra vocês. Pô, galera, brincadeira, hein? Vocês são muito bons. Eu amo muito vocês. Caramba, bicho! Assim não dá, cara. Vocês são muito queridos, cara. Não dá. Vamos acabar com esse negócio aqui? Vocês são muito bons. Se deixar, a gente vai ficar aqui a noite toda.
Gente, refreia a sua língua, vamos cuidar da nossa língua, vamos oferecer flores, o mundo está precisando de flor. A gente vai falar um pouquinho mais agora nisso aqui no Google Meet, então corre para lá, a gente está correndo para lá agora. Esse foi o Way Delivery. Você vai ver um comercial nosso agora, porque esse programa precisa de patrocínio. Então, antes do meeting, nosso comercial do nosso patrocinador do dia. E após isso, você pode correr para o meeting, que a gente vai estar lá te esperando para a gente ler um pouco mais Tiago 3, para a gente falar um pouco mais sobre isso, para você discordar da gente, senão fica muito belezinha, tem que discordar dessa turma, de mim, e a gente chegar a algumas conclusões bacanas e a gente orar. Eu acho que vai ser uma benção. Sejam muito bem-vindos, esse foi o Way Delivery, nosso comercial, e depois a gente se encontra no meeting. Até lá, Deus abençoe! Bora!